Olá, você que vai fazer o concurso público da área da educação. Hoje falaremos da LDB, Lei 9394/96. A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ela vem sofrendo uma série de alterações desde a sua criação na década de 90, razão pela qual a nossa sociedade a cada dia muda e nós precisamos acompanhar essa evolução natural da sociedade. A LDB, ela não pode contrariar a Constituição Federal. Num conflito de normas, prevalece dentro do princípio da hierarquia das leis a Constituição Federal. Não teremos esse problema. Como eu disse, nós passamos por uma série de alterações desde a sua criação e essas alterações elas vieram complementar, preencher lacunas e, sobretudo, naquilo que poderia estar um pouco destoante da Constituição Federal, ela foi alterada, né? Ela sofreu uma pequena mutação. A educação ela deve ser entendida dentro do contexto da LDB, no aspecto formal e informal, ambos processos educativos, ambos processos formativos. A educação formal acontece na escola propriamente dita. Já a educação informal acontece nos movimentos sociais, acontece nas reuniões, em sindicatos, acontece no ambiente de trabalho que o educando participa, acontece sobretudo na vida comunitária, que é onde o educando, o estudante, permanece a maior parte do seu tempo, pelo menos em tese. A lei, a LDB, ela no seu parágrafo 1º do artigo 1º, que é quando nós temos a definição do que seria educação, ela diz o seguinte: esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Ou seja, a LDB vai disciplinar a educação predominantemente. Aonde? Nas escolas, nas instituições próprias, formais. Mas isso não quer dizer que ela não vá privilegiar também a educação informal, né? Claro que sim. A educação escolar também, ela tem um aspecto que deve ser considerado para você que vai realizar um concurso da área da educação. Existe aí um binômio, ou seja, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Ou seja, ela deve proporcionar ao educando o seu acesso ao mercado de trabalho, né, qualificando para o trabalho, assim como também a cidadania, entendida como uma prática social, a prática social também do ponto de vista da tolerância, ou seja, nosso educando deve ser alguém tolerante, uma sociedade, como todos nós sabemos, é plural, ou seja, é multicultural. De quem é o dever da educação? O dever da educação é tanto do Estado quanto da família. Existem sanções na lei, tanto relacionada à omissão do Estado, quanto também à omissão da família, que não pode deixar de matricular seus filhos, né, ou aquela pessoa que você tem tutela, quando está entre os 4 e 17 anos na educação básica. Você é responsável, sim, pela sua matrícula e, acima de tudo, pela sua permanência. É algo que falaremos mais adiante. Já que estamos falando de concurso público, é importante entender que existe algumas coisas que devem estar na ponta da língua. Olha, não falha, é cobrado, né? Qual a finalidade da educação? A finalidade da educação nós podemos dividir em 3 aspectos. Nós podemos dividir o preparo para a cidadania, que já citamos, a qualificação para o mercado de trabalho, que nós já falamos, mas temos ainda o desenvolvimento integral do educando. Quando eu falo o desenvolvimento integral, significa o desenvolvimento em seus amplos aspectos. E quanto aos princípios? Os princípios estão no artigo 3º. Do ponto de vista do acesso, o acesso deve ser igualitário, em condições iguais, tanto para aquele jovem que mora numa área nobre, quanto para aquele jovem que mora na periferia. A educação básica, gratuita, de qualidade, deve ser, do ponto de vista da igualdade, estendida, universalizada. O incentivo à permanência deve ser frequente, não basta matricular o educando. Nós devemos garantir a sua permanência no ambiente escolar.
E quem pode acionar o poder público, no caso de um estudante que não tem a sua permanência efetivada? Nós temos o Conselho Tutelar Local, nós temos também, numa instância um pouco acima, o Ministério Público, que deverão notificar, primeiramente, a esfera administrativa e, em caso de omissão, de uma omissão, mesmo após a notificação, acionar o Judiciário. Muitas escolas trabalham com uma política um tanto quanto equivocada, de fazer suspensão de alunos por faltas do ponto de vista disciplinar e até mesmo a expulsão do educando. É lógico que isso acontecia com maior frequência no passado, devido à nossa herança do regime militar. Hoje vivemos uma sociedade de pleno direito, uma sociedade no qual a Constituição Federal veio dar garantias a todos os cidadãos. A suspensão e a expulsão. Como nós podemos enquadrá-la na LDB? A LDB, quando ela diz que você deve garantir a permanência, ela está querendo dizer que você não pode impedir o aluno de frequentar a escola, mesmo que ele tenha cometido uma falta de certa gravidade. Tá? Se a gravidade é extrema, o Conselho Tutelar deve ser acionado, o Ministério Público e, com certeza, o Estatuto da Criança e do Adolescente terá medida socioeducativa para aplicar a esse jovem. Agora, numa falta um tanto quanto leve ou uma falta que não chega a esse extremo, de ter que aplicar o ECA, aplicar uma medida socioeducativa, nós temos uma possibilidade. Essa possibilidade tem sido utilizada por várias escolas. Você evita que o aluno permaneça na sala de aula, claro, porque a impunidade pode gerar novas faltas, mas, em contrapartida, você deixa ele dentro da escola, mas em outro espaço da escola, porque ele tem que ter garantido o quê? A aula ministrada, ou pelo menos o conteúdo que está sendo ministrado na sala de aula, mas nada impede que ele fique fora da sala de aula recebendo instrução, recebendo os conteúdos didáticos que estão sendo trabalhados com os demais colegas. Vamos falar agora da liberdade. O aluno deve ter liberdade para construir o seu próprio conhecimento. Ele pode trazer a sua bagagem cultural, suas experiências de vida. Acima de tudo, nós devemos valorizar as culturas, as diversas culturas. Vivemos em sociedade, e essa sociedade, a cada dia que passa pelo processo de globalização do mundo, está se transformando em cidades cosmopolitas, ou seja, cidades de múltiplas culturas. Então, é preciso incentivar a tolerância, é preciso incentivar a visão multicultural da sociedade e também é preciso garantir, acima de tudo, a valorização do profissional da educação, já que a lei vem cobrar e muito. Então, o profissional deve se capacitar permanentemente e deve receber uma valorização compatível com essa capacitação permanente. Do ponto de vista da valorização do profissional, as políticas públicas em nível federal têm canalizado seus esforços, entre outras coisas, para a estipulação de um piso nacional da categoria. É claro que várias prefeituras, vários estados não têm se adequado a essa política de valorização do profissional, mas ela está prevista na LDB. Ainda que haja dificuldades, nós temos que encontrar alternativas para que essa valorização ela saia do papel. Nas instituições públicas, o ensino, como eu disse, deve ser gratuito, acima de gratuito, de qualidade. Podem existir instituições privadas? Claro que sim, a gente sabe que existem várias escolas particulares. Mas estas escolas particulares, elas devem se submeter às avaliações periódicas do governo federal, para que a gente possa ter um padrão de qualidade, para que a gente possa ter uma base comum, apesar do que nós temos previsão legal para que cada região também trabalhe um conteúdo diversificado. Nesse momento o país está passando por estudos, por análise de propostas, para rever o conteúdo que está sendo ministrado nas escolas, mas enfim, seguimos em frente falando da diversidade étnica. A diversidade étnica ela pode ser incentivada em datas específicas, como 20 de novembro,
né, que é o Dia da Consciência Negra, o Dia do Índio, enfim, essas possibilidades, elas estão presentes nos princípios da educação, que diz que nós devemos valorizar a diversidade étnica. Do ponto de vista da garantia de qualidade, eu falei dessas avaliações permanentes realizadas pelo MEC, realizadas pelo INEP. É preciso também dizer que, devido à administração moderna, né, essa administração gerencial que foi inaugurada a partir da reforma administrativa de 1988, de 1998, hoje nós temos a possibilidade de estabelecer acordo de resultados, ou seja, as escolas que atingem determinadas metas que são colocadas pelo poder público, os profissionais da área da educação presentes nessa escola fazem jus, no caso de Minas Gerais, com um 14º salário ou um prêmio de produtividade. Essa garantia da qualidade ela pode ser atingida por meio dessa política de resultados quando cruzamos a LDB com a reforma administrativa que deu origem à emenda constitucional número 19. Bem, gestão democrática é um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar. A gestão democrática no ambiente da escola, ela se dá, sobretudo, com os colegiados. Os colegiados são órgãos de decisão, são órgãos cuja decisão, a maioria das vezes, vincula o diretor da escola, ou seja, obriga o diretor da escola a tomar determinadas atitudes. Essa gestão democrática ela deve ser incentivada e ela deve ter a participação de toda a comunidade escolar. Toda a comunidade escolar deve ter participação nos colegiados. Os funcionários especialistas, os professores, os alunos, os pais, os responsáveis, enfim. Tudo isso era o que a gente tinha para dizer, né, de primeiro. A gente vai trazer uma nova aula, trazendo o título 3 da nossa LDB. Por enquanto, falamos nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, dos títulos 1 e 2. Então, você tem um encontro marcado comigo. A gente vai publicar uma nova aula muito em breve para que você possa passar no concurso público. Afinal de contas, esse objetivo não é só seu, esse é o nosso objetivo também. Nós faremos o possível para que isso aconteça.